Bom, pessoal, hoje nós vamos falar sobre inequações, né? Inequações de segundo grau especificamente. Nós falamos já sobre análise de sinal, né? Sobre o estudo de sinal da função de segundo grau. E assim, as inequações, na verdade, elas são como se fosse um estudo de sinal incompleto, né? No estudo de sinal você fala quando é que o y é maior que zero, quando é menor que zero e quando é igual a zero. Nas inequações, você vai falar apenas um desses casos, ou no máximo dois, quando é maior ou igual, ou menor ou igual, certo? Então é esse tipo de coisa que nós vamos fazer agora. E aí, assim, acho que não tem nem muita coisa para explicar a respeito de como fazer, a não ser através de exemplos, né? Então já vamos começar com o exercício resolvido aqui, da página 32, onde nós temos essa situação. Nós queremos saber quais são os valores de x que fazem isso daqui ser verdade. X ao quadrado menos 12x mais 11 maior ou igual a zero, né? Essa daqui é uma inequação, você pode ver que tem uma desigualdade aqui, né? E a expressão dela é uma expressão de segundo grau, tem um expoente 2 ali. Então é uma inequação de segundo grau. É a mesma coisa de que se eu tivesse a função y igual a x ao quadrado menos 12x mais 11 e perguntasse quais são os valores de x que fazem y ser maior que zero ou igual a zero. Né? Eu só troquei esse y por zero. Né? E eu não estou interessado em saber todos os casos, eu quero saber apenas onde é maior ou é igual a zero. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa função aqui, que ela é associada a essa inequação, vou fazer um estudo de sinal dela. Né? Para isso, o que eu vou fazer? Eu vou representar. Né? Eu posso fazer igual a gente fez no outro vídeo, colocando aqui y maior que zero se isso, y menor que zero se isso. Ou eu posso representar isso numa reta. Na reta eu acho muito mais sucinta a representação. Né? Nós vamos colocar aqui a reta. E aí, como é que eu separo o menor que zero, o maior que zero, igual a zero? É através das raízes. Então a primeira coisa que eu vou fazer é procurar as raízes dessa equação aqui. Né? E aí para isso, eu vou fazer aqui do lado as contas. Né? Nós temos aqui x ao quadrado menos 12x mais 11 igual a zero. Note que no exercício a gente já pode ir direto aqui, não preciso associar a função e tal. Coloquei aqui só para vocês entenderem de onde é que sai essa ideia. Mas nós podemos pegar isso daqui e colocar, ao invés do maior ou igual, colocar igual. Aí eu resolvo. Assim eu encontro o quê? Os pontos críticos, né? Lembra? Ponto crítico, o que é? São aqueles valores importantes lá da função. Então aqui vamos encontrar os pontos críticos, que são os zeros da equação associada a isso daqui. Como é que eu faço isso? Como é que eu determino o zero de uma equação ou de uma função? Usando Bhaskara, no caso da equação de segundo grau. Né? Ou se você tiver outro método que funcione, também está valendo. Então eu tenho delta igual a 12 ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes 11, que dá 144 menos 44, que é 100. Nós temos delta positivo, duas raízes. Nós temos A positivo, com cavidade para cima. Então, com cavidade para cima, nós temos para fora das raízes maior que zero, porque está em cima. Entre as raízes, menor que zero, porque vai estar embaixo do eixo x. Então, já tenho todo o esquema montado aí, só precisa saber quais são essas raízes. Né? Para isso, nós usamos Bhaskara, né? menos 12, né? que é menos b, mais ou menos raiz de 100 dividido por 2 vezes 1. Ou seja, 12 mais ou menos 10 dividido por 2. Então o x1, ou x mais, vai ser 12 mais 10 dividido por 2, que dá 11. O x2 vai ser 12 menos 10 dividido por 2, que dá 1. Né? 12 menos 10 dá 2, dividido por 2, 1. Então os pontos críticos são 1 e 11. Eu vou colocar a bolinha fechada, porque aqui eu tenho maior ou igual. Né? Lembra? Mesmo raciocínio de antes. Maior ou igual, bolinha fechada. Você
representar pela bolinha pintada aqui. E aí, ó, concavidade para cima, positivo. Nessa região eu tenho valores positivos, nessa região eu tenho valores positivos. Ou seja, o y é maior que zero aqui e é maior que zero aqui. Se eu fosse desenhar o gráfico, o eixo y estaria aqui assim, né? Porque 1 até 11, então o eixo y estaria aqui assim. O gráfico ia descer, ia passar aqui, ia chegar no y do vértice aqui embaixo, e ia subir de novo. Então, ó, ficaria assim, né? Aqui, ó, maior que 11 seria positivo, menor que 1 seria positivo. Entre 1 e 11 eu estaria com y negativo, né? Aqui eu tenho y negativo. E aí o que eu estou procurando? Eu estou procurando os valores onde é maior ou igual a zero, ou seja, nessa região e nessa região, né? Que são os valores positivos. Positivo é maior que zero, ou igual a zero. Então, a resposta dessa inequação é x real, né? Tá o quê? X é menor ou igual a 1, aqui, ó, menor ou igual a 1, ou x é maior ou igual a quem? A 11. Essa, então, é a solução dessa inequação. Nós fazemos uma análise e daí chegamos à resposta. Como é que eu faço essa análise? Aqui eu estou fazendo o estudo de sinal da função associada com essa expressão, só que na representação gráfica. Se fosse, faça o estudo de sinal dessa função, ao invés de inequação tivesse a função para fazer o estudo de sinal. Eu teria que escrever aqueles 3 itens. Y é maior que 0 se x é menor que 1 ou x maior que 11. Y é igual a 0 se x é igual a 1 ou igual a 11. Y menor que 0 se x for... se 1 é menor que x, que é menor que 11. Mas aqui não, é inequação. Eu só preciso dizer quais são os valores que satisfazem a inequação, né? Que no caso são esses aqui e esses aqui. Por quê? Porque eu achei y positivo nessas duas regiões, né? E eu queria maior que zero. Se fosse menor ou igual a zero, então seria essa parte. Se fosse só maior que zero, então não seria fechado aqui, seria só maior e só menor, né? Então assim nós fazemos o estudo de sinal. E aí, aliás, nós resolvemos inequações. E aí tem algumas variações disso. Por exemplo, a questão pode pedir para você determinar o domínio de uma função que tenha uma raiz e dentro dessa raiz tem uma expressão de segundo grau. Como, por exemplo, nós temos aí na mesma página, uma situação dessa. Estou falando da questão 2. Você tem lá a função y igual a raiz quadrada de 2x ao quadrado mais 7x mais 3. Ele pergunta, qual é o domínio dessa função? Olha, o que é o domínio mesmo? A gente fez isso antes. O domínio são os elementos, os valores de x que eu posso colocar aqui e fazer a conta sem nenhum problema. Que tipo de valores, aliás, que tipo de valores eu posso obter aqui dentro da raiz? São valores positivos ou nulos, né? Pode dar zero ou maior que zero. Não é o x que tem que ser maior que zero, é o resultado dessa expressão que tem que ser maior que zero, né? Então, em outras palavras, eu estou perguntando quais são os valores de x que fazem isso daqui, ó. Né? Ou seja, resolver uma equação. Como é que eu resolvo uma inequação? Como é que eu resolvo uma inequação? Você procura os pontos críticos. Como é maior ou igual vai ser bolinha fechada. Já vou até adiantar aqui. Né? Estou supondo que vai ter duas raízes, né? Aí, como A é maior que zero, então vai ser positivo aqui, e aqui vai ser menor que zero. Tá vendo? Já fiz quase tudo, só falta descobrir os dois pontos críticos, né? Porque eu sei que é maior que zero, então vai descer e depois subir. Embaixo é negativo, em cima é positivo. Se fosse menos 2x, então era negativo, positivo e negativo. E aí depois eu encontrava os pontos críticos. Se tiver só um zero, aí não vai ter essa parte aqui, né? Esses dois pontos vão encostar, vão virar um só.
né? Mas vamos ver quais são os zeros dessa daqui. Eu acho que ela vai ter 2. Então, para isso temos que calcular o delta, que vai ser 7 ao quadrado menos 4 vezes 2 vezes 3, né? B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Isso vai dar 49 menos 8 vezes 3, 24, que dá 25. Delta é 25, olha, 2 raízes mesmo, ainda bem. Senão ia ter que apagar aqui, né? E daí eu vou calcular o Bhaskara, usar Bhaskara. Menos 7, mais ou menos raiz de 25 dividido por 2 vezes 2. Ou seja, menos 7 mais ou menos 5 sobre 4. x1, vou usar o mais para o x1. Menos 7 mais 5 sobre 4. 1 sobre 2. Por quê? Menos 7 mais... negativo, né? Menos 7 mais 5 dá 2 sobre 4. Aí divide por 2, né? Simplifica, vai dar 1 sobre 2. O x2, vou usar o sinal de menos. Menos 7 menos 5 sobre 4. Vai dar menos 12 sobre 4, menos 3. Então, qual que é o menor deles? O menos 3 e o menos meio. Né? Como aqui tem que ser maior que zero, então o domínio dessa função aqui, domínio de f, vou colocar só D, porque não sei se é F, G ou J ali, tanto faz. Domínio vai ser x real tal que. Tem que ser maior ou igual, né? A menos 3. Desculpa, menor, né? Para a esquerda é menor. Menor ou igual a menos 3 ou maior ou igual a menos meio. Né? Estou procurando na região positiva, porque na região que vai fazer isso daqui ser negativo, não tem como calcular a raiz quadrada, porque eu vou pegar isso aqui e vou jogar dentro da raiz. Né? Então, tá aqui, ó, essa parte e essa parte aqui. Então, de maneira geral, pessoal, resolver uma inequação é isso. Você segue os passos básicos. Vê a concavidade, concavidade para baixo. Então, você já pega e sabe que para fora das raízes, nos extremos, vai ser negativo, porque ela vem de baixo e volta para baixo. Concavidade para cima. Né? Então, assim, aqui eu já sabia porque eu tinha olhado no livro, mas eu aconselho você calcula o delta. Se for positivo, você sabe que tem 2 raízes. Se for 0, você sabe que vai ter só uma. Se for negativo, você já sabe que nem vai ter raiz. Né? Aí calcula essas raízes, joga lá e faz o restante da análise. Tá? Então, inequações de segundo grau, é isso daí. Tem uma outra situação que eu não ia falar, mas acabei de lembrar, que é quando você tem multiplicações ou divisões, aquela mesma história de quando você tinha inequação de primeiro grau. Já que eu lembrei, vou dar um exemplo aqui para vocês não chorarem depois. O exercício 3, da página 32. Você tem ali x ao quadrado mais 6 menos 6x mais 5, 3x menos x ao quadrado maior que zero. Como é uma multiplicação, o que nós vamos fazer? Nós vamos analisar separadamente cada uma delas, colocar em 2 retas diferentes, né, para representar as 2 soluções separadas, e depois vamos fazer o jogo de sinal das duas, né? Assim como a gente já fazia antes. Então veja, vou colocar essa reta aqui para representar a primeira equação, a primeira expressão. Fazer outra reta aqui para representar a segunda expressão, que vai ser essa. E vou fazer uma aqui para representar o produto. Então, o que eu tenho que fazer? Primeira coisa, encontrar os pontos críticos. Aí você aplica a Bhaskara, vai lá, calcula delta, Bhaskara. Essa daqui, você vai obter os resultados 1 e 5. Eu fiz usando aqui a... Não tinha olhado no livro, não. Eu fiz usando o soma e produto, né? Somados dá 6, multiplicados dá 5. Então, como é só maior, a bolinha vai ser aberta. Então, vou colocar aqui 1 e 5. São as 2 raízes. Professor, mas se eu conseguir as raízes sem fazer Bhaskara, pode? Claro. O que importa é saber as raízes. Raiz é 1, a outra é 5. Concavidade é para cima, porque o A é positivo. Então ela vem de cima, passa para baixo e volta para cima. Embaixo é negativo, em cima é positivo.
positivo, negativo e positivo. Feito. Faça a mesma coisa para outra. Essa daqui também tem duas raízes. Como é que você resolve esse tipo de inequação aqui? Você coloca o x em evidência e faz aquela continha lá, x igual a 0 ou x igual a 3, menos 3. 3, né? Então você vai pegar e vai colocar aqui, ó, os pontos críticos. Essa daqui, os pontos críticos são 1 e 5, essa daqui, vou até colocar aqui, ó, 1 e 5, essa aqui vai ser 0 e 3. Colocamos aqui. Se o 1 está aqui, o 0 tem que estar um pouquinho mais à esquerda. 0. O 3 está entre 1 e 5, então vou colocar ele aqui, ó. Né? Então tá representado os pontos críticos. Essa daqui, a concavidade é para baixo, porque ó, o x ao quadrado está negativo. Então, o gráfico dela, né, tem a concavidade para baixo, vai de baixo, passa para cima e volta. Né? Então, quando ele está aqui embaixo, ó, esses valores aqui, ó, estão associados a y negativos. Aí ela passa para cima, em cima é positivo. E volta para baixo, então embaixo volta a ser negativo. Né? Então, depois que eu faço essa análise de cada uma das expressões aqui, o que nós vamos fazer? Né? O que nós vamos fazer? Eu vou marcar esses pontos críticos aqui para facilitar, ó, todos eles. Né? Aqui, ó, eu tenho ponto crítico 0, aqui eu tenho ponto crítico 1, aqui o 3 e aqui o 5. Né? E aí vou fazer o jogo de sinal. Mais vezes menos dá menos. Mais vezes mais dá mais. Mais vezes menos, aliás, menos vezes mais dá menos. Menos vezes menos dá mais. Mais vezes menos dá menos. Né? Porque essa representação aqui, ela está me dizendo que valores nessa região fazem essa parte aqui ser um número positivo. Essa parte aqui está me dizendo que valores dessa região fazem esse resultado aqui ser negativo. Eu pego um número positivo, multiplico por um negativo, o resultado é negativo. Tá aqui, ó. Né? Então, a solução dessa situação aí, dessa inequação, é x real, sempre, né? Tá o quê? X esteja nessa região, ó, ficou positivo, já que eu quero aqui maior que zero. Maior que zero é positivo. Então, eu tenho 0 menor que x menor que 1. Ou nessa região, onde eu vou ter 3 menor que x menor que 5. Né? E aí nós temos a solução, então, dessa inequação aí. Tá? Recapitulando, você analisa cada uma das expressões, vê a concavidade, vê os pontos críticos e depois faz a multiplicação. Como eu quero maior que zero, eu vou procurar a parte onde ficou o sinal positivo. Se fosse menor que zero, eu ia pegar essa região, essa e essa. Né? Até esqueci de marcar aqui, mas não é tão importante porque a gente conseguiu colocar já na linguagem de conjuntos. Né? Então, galera, é isso. Inequações, vocês podem se divertir com as questões. Qualquer dúvida, vocês sabem onde me encontrar, né? No WhatsApp, no grupo ou no particular. Lá vocês podem mandar suas dúvidas que a gente tenta responder. Muito obrigado e bons estudos aí.